boa noite. Graças e paz. Vocês estão bem? Que bom poder estarmos aqui mais uma vez para juntos louvarmos, adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, toda adoração e toda reverência. Deus abençoe, meu amigo, no nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu só reforçar alguns avisos aqui. Sexta-feira nós temos a vigília para todos. Então, se você tiver a disponibilidade, esteja aqui conosco na sexta-feira, a partir das 10 horas, para juntos buscarmos mais da presença do Senhor. No sábado, nós estamos começando aí uma turma nova da Escola de Ministros. Eu sou suspeito em dizer sobre a Escola de Ministros, mas queria te desafiar a estar conosco aqui no sábado, a partir das 9 horas da manhã. Eu penso que será excelente o curso que Deus preparou para nós. Também, no domingo, será a ceia do Senhor. Então, se prepare, os 2 horários, de manhã ou à noite, para estarem aqui conosco. Quero mandar 2 abraços aí. O primeiro do nosso pastor Marcos, não pôde estar conosco aqui. No domingo, nós celebramos o aniversário do nosso pastor, mas o aniversário dele é hoje, tá, irmãos? Então, se você ainda não mandou um abraço para o seu pastor, não mandou um beijo, não deixe de fazer isso hoje, no nome de Jesus. Ele mandou um abraço e no domingo, oficialmente, ele retorna do seu recesso. Também o nosso irmão Ismael não pôde estar aqui, ele passou mais ou menos umas 2 semanas por um processo cirúrgico, ele está se recuperando, mas eu creio que no domingo ele estará aqui conosco. Amém, meus irmãos? Também, por fim e por último, o pastor pediu para que eu fizesse isso. Nós já fizemos ali no particular, mas agora de púlpito, louvar a Deus pela vida do Bruno, da sua esposa, que estão ali, irmãos, conosco. Deixa eu dar o aviso certinho aqui. São amigos do Hassan, pediu para que eles estivessem aqui. O pastor Marcos pediu para que nós dessemos um abraço nele. Sintam-se muito bem-vindos, vocês são muito queridos e amados, e como a comunidade diz, não nos deixe com saudade, tá bom? Então, estejam aqui conosco mais vezes, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, eu quero convidar vocês, agora sim, para ler um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João. Lembrando que nós estamos numa série de estudos bíblicos, o poder da graça nos evangelhos. Não sei se os irmãos vão projetar aí o tema, mas eu vou ler o Evangelho de João, capítulo é o 20, a partir do versículo de número 10. João, capítulo 20, a partir do versículo de número 10, encerrando então hoje essa série de mensagens, de pregações, o poder da graça nos evangelhos. A tradução que estou utilizando, pode ser que varie um pouquinho aí, mas os irmãos acompanhem aí, no nome de Jesus. Então, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Em outras traduções, e se você puder fazer uma observação, outras traduções está escrito túmulo. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Se você também puder destacar essa expressão, é interessante. Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus:
mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, se você puder também destacar essa expressão, é interessante. Ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes: Eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Olha que notícia maravilhosa que ela deu. Viu o Senhor e contou o que ele lhe dissera. O entendimento para essa noite dessa palavra será: o túmulo está vazio. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dar essa boa notícia para ele ou para ela? E aí, ele ficou animado com isso, não? Irmãos, nós sabemos que o Novo Testamento nos apresenta 4 evangelhos. Eu venho falando isso de forma reiterada: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada evangelho, ele tem as suas particularidades. Então, cada evangelista que está escrevendo, de alguma forma, eles querem apresentar a Jesus através do seu evangelho. E cada um, quando vai escrever os seus evangelhos, eles têm uma mensagem na mente, um público na mente e um objetivo na mente. Então, quando nós olhamos o evangelho, por exemplo, escrito por Mateus, logo, nós percebemos que o Mateus quer apresentar Jesus como rei. É por isso que no capítulo 1, a partir do versículo de número 1, depois você pode observar, que o Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus, passando por todo o histórico da genealogia de Jesus, para mostrar e comprovar que este Jesus, que nasceu de uma mulher virgem chamada Maria, este era o Cristo em que as pessoas estavam esperando. E que este Cristo era o rei que estava prometido através dos evangelhos. É por isso que quando você lê o evangelho escrito por Mateus, você vai observar que o Mateus usa por várias vezes a expressão reino de Deus, reino dos céus. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. O reino de Deus é semelhante a tal finalidade. Por quê? Porque o Mateus quer apresentar Jesus para os judeus. E os judeus esperavam um rei que estava prometido no Antigo Testamento. Mas quando você olha para o evangelho escrito por Marcos, também no capítulo de número 1, você observará que o Marcos já não fala sobre a genealogia de Jesus. Ele começa falando sobre o João Batista e depois já entra no ministério de Jesus. Por que que isso acontece? Porque Marcos tem um público no seu coração. Ele está escrevendo para os romanos. E os romanos, na época de Jesus, eram soldados que foram designados para tomar conta também de Jerusalém. E lá havia muitos soldados. Lá havia muitos servos. Então, o Marcos, entendendo a sua proposta, ele vai apresentar Jesus como
um servo. É por isso que você vai observar, lendo o evangelho escrito por Marcos, que Jesus não para um minuto, irmão. Pode observar nessa ótica que eu estou apresentando a vocês. Ora Jesus está no monte, ora Jesus está no vale, ora Jesus está expulsando o demônio, ora Jesus está curando o enfermo, ora Jesus está multiplicando pães, ora Jesus está ressuscitando o morto, ora Jesus está tratando com os discípulos, ora Jesus está tratando com os fariseus. Por quê? Porque o Marcos quer mostrar que o servo que trabalha não dá trabalho. É por isso que Marcos vai escrever no capítulo 10, versículo 45, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já o Lucas, ele não quer apresentar Jesus como rei, ele não quer apresentar Jesus como servo, ele quer apresentar Jesus como o homem perfeito. De fato, Jesus Cristo é o homem perfeito, e ele está apresentando o seu evangelho para os gregos, que buscavam a perfeição, que buscavam a sabedoria. E o Marcos é interessante, eu me lembro que nós trabalhamos pelo menos 2 textos aqui de Marcos, o capítulo 1 e o capítulo de número 7, para quem se lembra. O Marcos, nós falamos aqui que ele é um doutor, pesquisador, historiador, e que ele vai colher testemunho para que as pessoas vão saber acerca de Jesus. E no capítulo 1, nós tivemos o privilégio de estudar um pouquinho sobre ele, que Marcos apresenta o capítulo de número 1, falando de 2 grandes milagres. O milagre no templo e o milagre também dentro de casa. E para fechar essa introdução e essa ideia, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, o João, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, ele não quer apresentar Jesus como rei, ele não quer apresentar Jesus como um servo, ele não quer apresentar Jesus como homem perfeito. Afinal de contas, como é que o João quer apresentar Jesus? João quer apresentar Jesus como o Deus encarnado, o Deus que haveria de habitar entre nós, o Emanuel. Eu lhe pergunto só para você entender o que quero falar. Se hoje você fosse apresentar a Jesus, a quem você apresentaria? E de que forma você apresentaria Jesus? O Mateus está apresentando Jesus como rei. O Marcos está apresentando Jesus como servo. O Lucas está apresentando Jesus como homem perfeito. E o João quer apresentar Jesus como o Deus encarnado, aquele que haveria de vir sobre nós. É por isso que no capítulo 1, a partir do versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. É sobre este Jesus encarnado que eu quero fechar esta série de pregações sobre o poder da graça nos evangelhos. E nós vamos observar que o João, ele vai descrevendo vários milagres que esse Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré, realizou. No capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus vai começar os seus milagres. E o primeiro milagre que Jesus irá realizar é dentro de uma cerimônia de casamento. Os irmãos se recordam que há um casamento em que Jesus foi convidado junto com os seus discípulos.
a sua mãe Maria está lá, e no percorrer ou no decorrer do casamento falta o vinho. Vocês lembram dessa história? E a Bíblia diz que Maria, sabendo que acabou o vinho, vai ter com Jesus. E sendo orientado aqueles homens por Jesus, eles vão encher as talhas, vai pegar a água, e quando eles estão levando para o mestre-sala, de forma milagrosa, acontece o milagre. A água é transformada em vinho, porque só Jesus consegue fazer coisas extraordinárias. Nós não conseguimos, mas Ele consegue. Se você continuar avançando e chegar no capítulo de número 5, você vai ver que Jesus está subindo para uma festa que está acontecendo em Jerusalém. E no decorrer do caminho, antes dele chegar nessa festa, a Bíblia vai dizer que lá existe um tanque. E que nesse tanque existe uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, esperando o movimento das águas. E lá existe um homem que está lá há 38 anos, deitado numa cama. E Jesus chega para ele e pergunta: você quer edificação? E ele diz o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém que me lance no tanque quando as águas é agitada. Mas não foi essa a pergunta que Jesus fez para ele. Jesus estava ali perguntando se ele gostaria de ficar são. Porque a última palavra nós entendemos que vem de Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. E você vai continuar lendo, estudando o Evangelho escrito por João, e vai observar que em todos os momentos, esse Deus encarnado chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele está manifestando o poder da graça através do Espírito que Deus lhe deu. Mas quando nós chegamos ali por volta do capítulo 18, capítulo 19 e o capítulo 20 que eu quero falar com vocês, Jesus terá que enfrentar um dos desafios mais terríveis da sua vida. Um dos desafios mais complicados. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai precisar morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E a morte de Jesus, irmão, não foi uma morte tranquila. A morte de Jesus não foi uma morte suave. A morte de Jesus não foi como nós gostaríamos que fosse. Talvez se fosse do nosso desejo, do nosso agrado, provavelmente não gostaríamos que Jesus morresse assim. Mas foi do agrado de Deus, foi do agrado do Pai, que Ele padecesse e morresse pelos nossos pecados. Que Ele sofresse, morresse e padecesse para que hoje, aqui nesta terça, nós pudéssemos celebrar a vida. Por mais difícil que a vida esteja, nós temos motivo para celebrá-la. Porque nós sabemos que as aflições que nós vivemos no tempo presente não pode se comparar à glória que em nós será revelada. Por quê? Porque nós já sabemos como será o final da nossa vida. Nós não sabemos como nós iremos morrer, mas nós sabemos o que acontecerá depois que morrermos. Não sei você, mas isso me empolga. Por quê? Porque eu tenho a certeza que um dia nós estaremos com esse Jesus na eternidade para celebrar, para glorificar, para exaltar, para bendizer e para magnificar a sua santidade pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, para todo sempre. Lá não haverá choro, lá não haverá lágrimas, lá não haverá morte. Por quê? Porque nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. E amém. Bendito seja o seu nome. Mas os últimos momentos de Jesus aqui na terra, meus irmãos, não foi fácil.
foi complicado, foi difícil, a começar pela quinta sexta-feira. A Bíblia vai dizer que Jesus sobe ao monte, junto com os seus discípulos. De todos os seus discípulos, ele traz 3 para si e diz o seguinte: a minha alma está amargurada, e está amargurada até a morte. Vocês ficam aqui e orem comigo. E a Bíblia diz que Jesus, se afastando um pouco dos seus discípulos, para mim, ele vai fazer uma das orações mais doloridas que um homem poderia fazer. Palavras de Jesus: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus volta aos seus discípulos e os acha dormindo, e diz o seguinte: vocês não conseguem velar comigo 1 hora? E passado isso, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote, junto com uma multidão, dará um beijo como um sinal da traição. E Jesus lhe pergunta: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem? Jesus é preso, meus irmãos. E aqui eu penso que é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, porque ele será torturado, ele será de forma brutal, de uma forma terrível, pelos seus escarnecedores. Você lembra? Eu só estou refrescando a sua memória. Jesus vai apanhar, irmão. Jesus vai ser cuspido no rosto. Jesus vai ser ridicularizado. Enquanto estão colocando a coroa de espinho na sua cabeça e batendo com um pedaço de caniço sobre ele, as pessoas estão dizendo: profetiza-nos. Quem foi que te bateu? E para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, e sem dar uma palavra, foi levado diante dos seus tosquiadores. A Bíblia diz que por volta do meio-dia da sexta-feira, Jesus é pendurado na cruz. E do meio-dia da sexta-feira até as 3 horas da tarde daquele dia, daquela sexta-feira, a Bíblia vai dizer que aqueles que estão crucificando a Jesus estão escarnecendo dele, estão zombando dele. Vocês lembram? Junto com Jesus tem 2 marginais, tem 2 ladrões, cada um de um lado, e um deles está dizendo: salvou a tantos, por que você não desce e salva nós? Mas o outro que está do outro lado está dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nenhum mal fez. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus vai dar o seu último brado na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que depois que ele dá o seu brado, ele entrega o seu espírito e morre. A Bíblia vai dizer que é dentro deste cenário, meus irmãos, é dentro desta verdade que Jesus será sepultado. Sepultado. E as pessoas que gostariam de prestar a última homenagem a Jesus não podem. Eles não puderam fazer o velório para Jesus.
não puderam mandar flores, não puderam fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o sepultamento de Jesus foi muito tumultuado, foi muito complicado. A sexta-feira finaliza, e é uma cultura judaica de que ninguém pode fazer absolutamente nada no sábado. Mas existe um grupo de mulheres que estão numa expectativa e dizendo: amanhã de manhã, se referindo ao sábado, nós vamos ao túmulo de Jesus para prestar a última homenagem. A Bíblia diz, irmãos, que elas preparam especiarias para prestar a sua última homenagem a Jesus. Que coisa, né, irmão? Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda por completo mesmo. E a expectativa é de estarmos com Jesus, seja em que circunstância for. Por quê? Porque só Jesus teve o poder de transformar e de mudar completamente as nossas vidas. Um dia desses me perguntaram: por que que os crentes sofrem tanto, padecem tanto, são tanto aflitos e não largam Jesus? Eu disse: meu filho, é porque só Jesus poderia mudar a nossa vida onde nós estávamos. É por isso que a gente não abre mão de Jesus, por mais difícil que esteja. Essas mulheres querem prestar a sua última homenagem, e a Bíblia diz que pela manhã, na madrugada de domingo, elas vão ao túmulo para prestar a sua última homenagem. E olha a preocupação delas. Mas quando nós chegarmos lá, quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra do sepulcro, do túmulo, para a gente prestar a última homenagem? E a Bíblia diz, irmãos, capítulo 20, versículo 1, que quando elas chegaram no sepulcro, no túmulo, a pedra estava removida. A pedra tinha sido arrancada. E o capítulo 20 vai dizer, a partir do versículo de número 10, que Maria não entra dentro do túmulo. Maria volta, por isso li para vocês o versículo de número 10. Maria volta aonde os discípulos estão. E olha a pregação da irmã Maria: o túmulo está eu não sei o que aconteceu, mas o túmulo está vazio. Me permita, irmãos, fazer um apontamento aqui. Eu amo diversas pregações, eu amo diversos personagens bíblicos, mas eu tenho orado ao Senhor para que Deus também levante uma geração que tenha uma pregação nos seus lábios. Não é sobre o Deus que abre o mar, Ele também abre. Não é sobre o Deus que faz água brotar da rocha, Ele também faz. Não é sobre um Deus que caminha conosco no deserto, Ele também caminha. Mas eu estou orando para que Deus levante uma geração que tenha uma mensagem também nos seus lábios. E que mensagem é essa? O túmulo está vazio. É muito bom falar sobre Elias, é muito bom falar sobre Eliseu, é muito bom
falar sobre Moisés, é muito bom falar sobre Josué, é muito bom falar sobre Raabe, é muito bom falar sobre Ruth, mas nesta noite, meus irmãos, eu me propus a estar com vocês, e falarei do começo ao fim sobre uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, que um dia morreu, mas ele não está lá. Um dia ele morreu, mas ele não está lá. A primeira pregação, lá vai, da irmã Maria é: o túmulo está vazio. Ele não está lá. Eu não sei aonde ele ainda está. Vamos procurar para saber, mas no túmulo ele não está mais. A Bíblia diz que essa pregação inflamou o coração dos discípulos. Está no texto, pode ler. E a Bíblia diz que Pedro e o discípulo mais novo saem correndo da onde eles estão para ir para o sepulcro, para ir para o túmulo. E quando eles chegam no túmulo, eles vão constatar que o túmulo estava vazio. Jesus não estava mais lá. Não está escrito no texto, não está escrito. Mas a Bíblia me dá o direito de fazer isso. Se o túmulo pudesse falar, e se alguém perguntasse para o túmulo, e perguntasse: túmulo, cadê Jesus de Nazaré? O túmulo responderia: sexta-feira ele estava aqui. Sábado ele estava aqui. Mas de repente, na madrugada de domingo, houve um terremoto. A pedra foi removida. Eu não sei para onde ele foi, mas aqui ele não está mais. Vocês podem procurar aonde vocês quiserem, menos no túmulo, porque para cá ele não voltou mais. Eu não sei você, irmão, mas isso empolgou todo o Novo Testamento. Até o apóstolo Paulo vai pregar a mensagem da irmã Maria. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, quero vos dizer um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados. E quando nós formos arrebatados, nós teremos o nosso corpo transformado. E aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se transformará em imortalidade. E nós faremos a seguinte pergunta: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o seu aguilhão? Porque a morte e o inferno já foram derrotados, irmãos. O próprio Jesus vai se empolgar com a mensagem da irmã Maria. Quando você lê o primeiro capítulo, olha para cá, do livro do Apocalipse, João está na ilha chamada Ilha de Patmos. Esse mesmo João que está escrevendo o Evangelho. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. E sendo arrebatado em espírito, ele vai ouvir uma voz. E essa voz que está falando com ele diz o seguinte: João, tudo que você ver e tudo que você ouvir, escreve.
E a voz começa a falar e a dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, e eu também sou o fim. Olha o que vai dizer Apocalipse, você pode ler. Eu fui morto, mas diga para a comunidade da graça: eu estou vivo e reino para todo sempre. É sobre este Cristo que eu quero pregar aqui nesta noite. O Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós nos dobramos, o Cristo que nós participaremos da ceia do domingo, Ele não está morto, Ele não está pendurado numa cruz, Ele não tem mais coroa de espinho na sua cabeça. Aonde é que Ele está? Ele está vivo e reina para todo o sempre, amém. Eu não sei você, meu Jesus de Nazaré, mas isso me deixa empolgado, irmão, em saber o que Ele prometeu. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando tudo estiver preparado, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse para Tomé: fique tranquilo, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É sobre este Jesus que eu quero falar nesta noite. E eu me lembrei de um hino que eu cantava muito tempo atrás. É um hino que diz o seguinte: Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E o refrão diz o seguinte: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vocês conhecem? Porque Ele vive, temor não há. Por quê? Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vocês conseguem levantar um coro? Porque continua dizendo: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, meu Deus,
terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo. Aplauda o nome de Jesus que vive. Ele está vivo, meus irmãos. O túmulo está vazio, porque Jesus vive e reina para sempre. Essa é a pregação da graça do Evangelho. Às vezes nós nos embaraçamos com tantas coisas. Mas eu gostaria de fechar essa série de estudo. O grupo de louvor já pode chegando. Acabou meu horário. Meu Deus, hoje foi rápido demais. Não, hoje foi... Eu não sei, irmão, o que tem assolado a sua alma e o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Mas nós temos uma viva esperança. E essa viva esperança não dura um dia, não dura uma semana, não dura um mês, não dura um ano, dura a eternidade. A Bíblia diz que os discípulos ficam empolgados e voltam para falar com os outros discípulos. Só que lembra que a irmã Maria, quer saber onde está Jesus? A Bíblia diz que aparece 2 anjos e pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem buscas? E ela responde dizendo o seguinte: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E de repente a Bíblia diz que uma outra pergunta vai soar nos ouvidos da irmã Maria. É a mesma pergunta. Só que agora, irmãos, quem está perguntando não são mais os anjos. Agora quem está perguntando é o próprio Deus ressurreto, Jesus Cristo de Nazaré. Olha a pergunta que ele vai fazer para a mulher. Mulher, por que você está chorando? E aqui, irmãos, me deti um pouco para pensar. Hoje em dia, nós choramos por tantas coisas. Eu poderia enumerar algumas coisas, mas vai que eu acerto que é por aquilo que você está chorando. Aí você vai dizer, nossa. Mas irmãos, o choro daquela mulher não é por coisas, é por causa de Jesus. Porque ela queria prestar a sua última homenagem. Mas a sua última homenagem que ela queria prestar ainda na mente dela era para um Jesus que estava morto. Irmão, para um Jesus que estava morto, ela gostaria de prestar uma homenagem. Imagine nós que sabemos que ele está vivo. Eita! Se para um Jesus que estava morto, ela preparou especiaria, imagine nós sabemos que ele está vivo. Deixa eu lhe perguntar, tendo essa consciência, essa certeza que o túmulo está vazio, o que você trouxe para oferecer para ele? Quando você estava se preparando durante este dia para vir para esta casa de oração, como é que estava o seu coração? Como é que movia o seu coração? Se vocês quiserem cantar, gente, pode ficar à vontade, viu? Eu já estou terminando a mensagem. Como é que o seu coração se movia em relação a isso? Irmãos, nós precisamos nos conscientizar
de que o nosso culto é um culto racional, mas precisa ser um culto vivo, como disse o apóstolo em Romanos capítulo 12. E quando eu lembro de tudo que Jesus fez na minha vida, fez na nossa vida, fez através da nossa vida, fez nesta comunidade e ainda está para fazer, não tem como não derramar lágrimas diante dele. Não tem como o coração não palpitar mais rápido. Não tem como ficar indiferente, entendendo que ele está vivo. Irmãos, isso mexeu tanto aqui na terra quanto na eternidade, que o apóstolo João vai continuar escrevendo no capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Apocalipse, que lá tem um trono. E neste trono existe um ser que está assentado, e eu termino agora. E ao redor deste trono existem milhares de centenas de dezenas de anjos, que se juntaram aos anciões, aleluia, que se juntaram aos animais, e eles têm um cântico. E qual é o cântico? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Aleluia. Capítulo 5, a Bíblia vai dizer, e eu finalizo aqui agora mesmo, que tem um livro selado por dentro e por fora, na mão daquele que está sentado no trono. E João diz, e eu estou chorando. Porque não tem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que é digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Mas de repente o João está dizendo, voou para mim um anjo forte dizendo, João, não chores mais. Aleluia. Eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. E João vai dizer, e quando me virei, eita, tô com a vontade para ver quem é que falava comigo, eu não vi um leão, eu vi um cordeiro como sendo morto, e ele se aproximou daquele que estava sentado sobre o trono, pegou o livro e começou a desatar os seus 7 selos, e João vai dizer, virou um culto no céu. Porque os anjos, os anciões, os animais que estavam cantando ao que estava sentado no trono, Santo, 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 agora vão entoar um novo cântico. E qual é o cântico? Digno é o Cordeiro de Deus.